Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é André Brentini, eu sou engenheiro químico e eu montei aqui para vocês um curso de lubrificantes. Bom, eu já trabalhei nessa área um tempo atrás no Brasil e agora eu resolvi compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi na indústria sobre especificamente esse tema. Essa primeira aula nós vamos falar, né, do petróleo e vamos falar também do que são óleos básicos e a sua classificação. Antes de falar dos lubrificantes propriamente dito, né, e do que são óleos básicos, o processo de produção, as características, aditivos, classificação de desempenho, etc., né, todo o universo, né, que envolve essa área aí de lubrificação, a gente tem que falar em primeiro lugar da sua matéria-prima mais básica, né, e mais comum, né, que é o petróleo. Bom, todo mundo tem uma ideia, né, bastante boa do que seria o petróleo, né? Mas assim, para efeito de revisão, eu trouxe aqui essa figura para explicar de uma maneira bem rápida a sua origem. Segundo a teoria orgânica, que é a teoria mais aceita, o petróleo surgiu de plânctons e fitoplânctons, que são seres unicelulares, né? São células animais e vegetais. Essa é a fonte básica, tá? Mas toda a matéria orgânica, ela do passado, né? Ela pode ter gerado petróleo. Mas esses seres unicelulares, né, que a gente não vê e estão nas águas dos oceanos, eles formam uma massa orgânica monstruosa, né, que à medida que eles vão morrendo, né, eles vão se acumulando no fundo dos oceanos. Isso, pessoal, ao longo de milhões de anos. Nada aconteceu assim do dia para a noite, não. Foram assim milhões e milhões de anos. Esse material orgânico ele foi se depositando e à medida que os anos foram passando, né, que os séculos foram passando, né, uh, houve deposição, né, dessas camadas superiores, né, são formações rochosas, né, sobre essa matéria orgânica. Isso gerou, né, uma pressão altíssima e uma temperatura também, né, pressão e temperatura altíssimas, né, e isso formou uma sopa, né, uma verdadeira sopa de hidrocarbonetos, que é o petróleo, né. É, Podemos chamar o petróleo assim de uma maçaroca, né, de hidrocarbonetos, né, essa sopa mesmo de hidrocarbonetos. E essa maçaroca, né, junto com os gases, né, eles migraram para rochas mais porosas, né. Mas por que eles migraram? Né? O que aconteceu? Por que eles saíram daquelas rochas que eles sofreram um esmagamento e migraram para essas rochas porosas? Né? Devido à menor pressão, pessoal. Menor pressão e capacidade de armazenamento também. É, um melhor jeito de entender como aconteceu isso, assim, esse armazenamento, por que eles estão nessas rochas, é pensar em uma esponja. Né? Pensa nessa buchinha amarelinha aí que você toma banho. Bom, não sei se você toma banho com essa buchinha amarelinha, mas provavelmente você lava a louça, né, com ela. Bom, quando você olha para aquela bucha, imagine que aquela bucha está cheia de água, certo? E aí quando você olha para ela, você não vê a água que está contida nela, certo? Mas a água está lá. Né? O poço de petróleo, pessoal, tem gente que pensa que o poço de petróleo é uma piscina, né? É uma piscina entre rochas, assim. Muita gente pensa isso. E na verdade não é, pessoal. O poço de petróleo, ele nada mais é do que como se fosse essa esponja amarelinha. Pensa nessa esponja amarelinha de assim, centenas de quilômetros quadrados, muitas vezes, né? Que essa esponja amarelinha, sim, está entre duas rochas, duas formações rochosas. E lá, sim,
lá nessa formação rochosa, a gente encontra o petróleo, né? O que seria essa formação rochosa? Seriam rochas sedimentares, né, pessoal? Então, quando você escuta falar de uma formação sedimentar, bom, é isso que quem procura petróleo está sempre, o pessoal da prospecção aí, da área de prospecção, né, que é a investigação e prospecção, na verdade, eles são especialistas em procurar, em tentar detectar essas formações, né? Porque essas formações elas são, vamos dizer assim, elas são um local onde o petróleo e o gás ele vai ser armazenado, né? Então é isso. A questão de armazenamento e formação do petróleo, para assim, para ter uma ideia geral, seria mais ou menos isso, né? E com relação à composição, pessoal, o que a gente pode dizer sobre a composição do petróleo? Bom, eu fiz aqui uma figura, né? Eu espero que vocês consigam entender minha letra. Mas assim, falando de composição do petróleo, né? O petróleo, pessoal, ele é constituído por quase 99% de hidrocarbonetos, né? E hidrocarbonetos. Quem adivinha o que seriam, né, os hidrocarbonetos? São compostos feitos de carbono e hidrogênio? Bingo! Sim, pessoal. O petróleo, na verdade, é carbono e hidrogênio. Uma sopa, né? Uma sopa de letrinha com infinitas letrinhas praticamente. E essas letrinhas elas são formadas de carbono e hidrogênio, né? Em várias combinações, né? E tem como classificar isso? Tem sim. O petróleo ele pode ser classificado como base parafínica, base naftênica e base mista. Cara, é importante dizer o seguinte, que as características físico-químicas, né, do petróleo, elas variam de acordo com o local que ele foi extraído. Então, assim, cada petróleo tem a sua impressão digital, né? Tem a sua impressão digital, tem a sua distribuição carbônica, tem suas características peculiares, né? São várias, né? São várias, são características ligadas à fluidez, ligadas à cor, até o odor, etc. São várias características, né? Toda essa físico-química do petróleo, ela nos dá, né, fortes indícios da onde, avaliando, né, esses parâmetros, e também algumas moléculas-chave, né, que podem ser adicionadas, né, nessa composição, ou também essas moléculas elas já são inerentes também, né, dessa composição específica do petróleo. Mas assim, analisando isso no laboratório, você pega uma amostra de petróleo e leva para o laboratório para você destrinchar essa amostra, né? Você usa vários equipamentos, várias técnicas. Você consegue determinar a origem do petróleo. Isso é uma coisa até relativamente simples. Né? Não é tão complexa, não. Relativamente simples e rápida. Foi assim que, por exemplo, aquele derramamento, não sei se vocês lembram no ano passado, né, o derramamento de petróleo que aconteceu na costa brasileira, né, que afetou principalmente o Nordeste. Aquele derramamento ele foi rapidamente identificado como sendo o petróleo da Venezuela. Né? Aí eu não sei o que levou, né, qual foi o desfecho disso daí, parece que era um carregamento meio pirata, né, um barco que estava levando petróleo para a África. Bom, enfim, eu não vou entrar muito nesse detalhe, nesse assunto, porque eu realmente não pesquisei qual foi o desfecho. Mas, até onde eu sei, a origem do petróleo foi rapidamente identificada, né, como sendo petróleo da Venezuela. Bom, sobre a composição, eu desenhei esse gráfico aqui, pessoal. Espero que vocês entendam aí a letra, né?
Aqui, por exemplo, a gente tem o número de hidrocarbonetos que cresce nessa direção e aqui são os componentes. Então, por exemplo, de C1 a C5, essa fração aqui são gases de petróleo. De C5 a C11 é gasolina, né? Esse corte aqui, né, que a gente chama, ele é chamado de gasolina. De C11 a C5, esse corte é chamado de querosene. De C20 a C40 é chamado de diesel. De C22 a C48 são óleos básicos, né? Essa é uma fração que interessa para a produção de lubrificantes, né? A fração usada. C40 para frente são combustíveis mais pesados e outros produtos, né? É bom dizer que assim fica até difícil a gente contabilizar quantos produtos a gente pode obter do petróleo. Praticamente infinitos produtos, pessoal. Bom, então vamos falar dos óleos básicos, né? Bom, nas refinarias, né, a gente processa, né, você tem uma quantidade imensa, né, após o processamento do petróleo, você tem uma quantidade imensa de subprodutos, né, que são obtidas. E o que interessa para a gente, na verdade, é essa fração que a gente vai produzir os básicos, né, os óleos básicos. Quando eu falo óleos básicos, você entenda como uma matéria-prima para fazer para produzir o lubrificante. Então, por exemplo, o petróleo ele pode ser classificado como básico aromático, por exemplo, que os aromáticos eles têm quais características? Dá uma olhada nessa molécula. Então você pode ver que são cadeias cíclicas, né, bastante insaturadas. Aqui eu coloquei algumas aplicações. Aqui você pode ver uma aplicação direta, né, desses óleos básicos aqui. As moléculas elas têm mais ou menos essa cara aqui, né? Então, por exemplo, uma das aplicações desse tipo de óleo básico aromático são extensores emolientes na indústria de borracha. Aqui também a gente tem uma outra classificação, né? Pode ser classificados como óleos básicos naftênicos. Então, quais são as características, né? Como que é a carinha mais ou menos da molécula, né? Mais ou menos assim, são cadeias cíclicas mais saturadas, né? Ou seja, não tem dupla, tripla ligação. E aqui também tem vamos dizer assim, ele pode ser usado também como produto acabado, como óleo de transformadores, compressores de refrigeração, compressores de ar. Então, só para dizer que esses básicos naftênicos, por exemplo, pessoal, eles têm um menor índice de viscosidade. Eu vou explicar um pouco melhor o que seria isso em relação a, por exemplo, os básicos parafínicos, que seria essa terceira categoria aqui, né? Seriam os básicos parafínicos. Você dá uma olhada na molécula, na carinha dela, e você vai ver que são moléculas assim mais lineares, né? E também não tem insaturações. Aplicações, né? Esse tipo de produto ele pode ser aplicado como óleo de motor, óleo hidráulico e óleos de engrenagens. Bom, pessoal, sobre o processo de produção desses básicos, né, eu fiz aqui uma visão assim bastante simplificada do que seriam os processos, né, para a produção das nossas matérias-primas, né, que vão serem utilizadas para a formulação dos lubrificantes. Então, por exemplo, o petróleo, aqui já está o petróleo pronto já para ir para a torre, mas sim,
do campo, do poço de petróleo até esse momento, tem outros vários estágios, vários processos anteriores, mas ok, começando desse ponto aqui, né? O petróleo ele entra nessa torre de destilação, e aí lá no topo, pessoal, a gente produz o que? A gente produz o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que nada mais é do que o gás de cozinha, por exemplo, né? É rico em propano, em butano. O próximo corte, o corte imediatamente abaixo, é chamado de nafta, né? que é rico em eteno, propeno, BTX, né? Que é benzeno, tolueno, chilenos. Aí temos o outro corte, né? Que é gasolina, né? Que vai de C5 a C11. Aí o próximo corte é a querosene, né? Que vai de C11 a C15. Aí o corte imediatamente abaixo são lubrificantes e gasóleo. Bom, esse corte ele já tem esse nome, né? Lubrificante destilado e gasóleo, que a gente aqui já dá para perceber que essa vai ser a matéria-prima para a produção dos básicos, né? Mais abaixo na torre, né, a gente tem os combustíveis mais pesados e tudo mais. E, bom, a gente não vai entrar muito, né, nesses detalhes, né, dessas diversas frações que é possível obter em uma torre de destilação. A gente vai daqui para frente, né, dessa fração, que é o lubrificante destilado e gasóleo, para frente. Então, esse corte, né, vamos dizer assim, essa composição, ela sofre alguns processos. Ó, vocês podem ver aqui, ó, dividido em três rotas, né? Essa rota de cima, por exemplo, ele sofre extração por solvente, desparafinação por solvente e hidrotratamento. Esses 3 processos de refino para gerar o óleo mineral convencional, que é o famoso grupo 1, certo? Então, se for por essa rota, gera o grupo 1. E a rota de baixo, que é uma rota, vamos dizer assim, mais cara, né? Um custo maior, né? Essa fração, ela sofre um hidrocraqueamento de baixa temperatura, aí desparafinação não por solvente, mas catalítica, e hidroacabamento. E isso gera o grupo 2, que é o óleo mineral não convencional. Tem um valor agregado maior. Ok, aí se pegar essa rota número 3 aqui, que é o hidrocraqueamento de alta temperatura, então, sim, mais caro ainda, né, do que o processo anterior, que é o hidrocraqueamento de baixa temperatura. Bom, nesse hidrocraqueamento de alta temperatura, essa primeira etapa, né, desse processo de refino. Aí vai para a próxima etapa, desparafinação catalítica, hidroacabamento, e aí gera o grupo 3, que é o óleo mineral não convencional também, né? Porém, esse óleo ele tem propriedades melhores, né? Ele tem mais valor agregado também. Esse grupo 3, pessoal, ele é chamado também de isosintético. O prefixo iso significa igual, né? Significa que ele tem propriedades iguais a um óleo sintético. Mas é bom que se diga que, por exemplo, a Alemanha não reconhece que ele seria um óleo sintético. Mas para efeitos assim comerciais, o pessoal chama ele de isosintético porque as propriedades dele durante a aplicação elas são muito semelhantes aos óleos, aos base stocks, né, aos óleos sintéticos. Bom, a gente também tem aqui como produzir óleos sintéticos através de correntes do petróleo. Então, por exemplo,
A gente pode usar uma corrente de nafta aqui, aí a gente faz o craqueamento, né, dessa corrente, quebra tudo em moléculas pequenas, né, em eteno. Aí usa esse eteno como matéria-prima para fazer uma poliadição, né, uma síntese aqui. Aí a gente vai produzindo cadeias maiores, por exemplo, o deceno. E aí a gente polimeriza esse deceno e aí vai controlando a viscosidade, né, conforme a polimerização vai avançando, vai aumentando a viscosidade. Então você corta a polimerização no momento que você achar mais adequado para produzir o produto que você quer, né? Que aí forma esse grupo 4 aqui de óleos sintéticos que são chamados de polialfa-olefinas, que é um produto bastante caro e tem aplicações bastante nobres, né? Propriedades realmente muito boas. Também tem como, pessoal, produzir uma outra via, né, de produção de básico sintético, seria usando gás natural. A gente utiliza essa reação aqui, Fischer-Tropsch. Essa reação, ela também é uma poliadição usando um catalisador e um processo bastante específico de produção, né? Só para fins de curiosidade, essa reação Fischer-Tropsch ela foi usada para produzir gasolina na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, usando como matéria-prima carvão. Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar aí na internet, aí no Google. Vocês vão encontrar veículos na Alemanha que tinham uma espécie de churrasqueira atrás. E é até bem engraçado, mas aquilo lá funcionava, né? Então, eles conseguiam obter gasolina de uma fonte que na verdade, era madeira, né? Era lenha. Né? Então, eles obtinham gasolina sem ser do petróleo, né? Muito interessante. Então, a reação, na verdade, é a mesma, né? Mas aqui, no caso, usa gás natural. E aí, depois que é feita essa reação, acontece o hidroprocessamento, a desparafinação catalítica também, e aí é produzido o óleo básico GTL, né? Que também tem, né, aplicações bastante nobres e também é um básico bastante caro, né? E sintético, né? Bom, pessoal, falando um pouco das propriedades dos básicos, aqui a gente tem as propriedades que, na verdade, elas são usadas para fazer essa classificação, né? Como que eu sei se é grupo 1, se é grupo 2, se é grupo 3, se é o grupo 4, né, das polialfa-olefinas, como que eu sei, né? Existe essa tabela, né? Essa tabela, ela foi criada para que você possa comparar comercialmente, né, esses produtos, né? Poder classificar, né, comercialmente esses produtos. Então, por exemplo, ela leva em conta o índice de viscosidade. O que seria o índice de viscosidade? O índice de viscosidade não é a viscosidade. O índice de viscosidade, na verdade, é a taxa que a viscosidade varia conforme varia a temperatura. Então, por exemplo, pessoal, o ideal é que um óleo lubrificante tenha um índice de viscosidade alto. Ou seja, não nos interessa que ele vire uma cera, um creme e perca as propriedades a baixas temperaturas, e também que a altas temperaturas ele fique muito fluido, tipo uma água, assim, sabe? Uma fluidez assim bastante alta, né? Isso faz com que ele perda a aderência à peça e perca o efeito sanduíche, né? Que é tão importante para evitar o contato metal-metal, né? Então, a gente quer que a taxa de variação da viscosidade ela não mude muito com a taxa de variação da temperatura. Então, o índice de viscosidade é exatamente isso, é a taxa de variação da viscosidade
dividido pela taxa de variação da temperatura. Então, por exemplo, um óleo que tenha índice de viscosidade 100 com relação a um óleo que tem um índice de viscosidade 50, significa que com aquela mesma variação de temperatura, a viscosidade do 100 ela não sofreu tanta alteração quanto a viscosidade do 50, né? Significa que o óleo de índice de viscosidade 100 é melhor do que o óleo com índice de viscosidade 50. Um outro parâmetro usado é o percentual de saturados. Por quê, pessoal? Bom, quanto mais insaturação na molécula, a gente sabe, né? Facilita a oxidação, o óleo escurece, né? E o óleo pode degradar, né? Degradar com a luz, inclusive, e ele pode, inclusive, apodrecer. Pode ser atacado por bactérias, por exemplo, se tiver um alto índice de saturação, né? De insaturação, na verdade, né? Então, assim, insaturação não é uma coisa desejada. Um outro ponto, pessoal, é o teor de enxofre, né? Aqui no caso, a gente sabe que quando tem muito enxofre, né, pode haver formação de ácido, né? E o ácido ele corrói o metal, né? Então, o índice de enxofre também é um parâmetro que é usado para definir, né? Se é grupo 1, grupo 2, grupo 3, né? Vamos dizer assim, o quão nobre é um base stock, né? Um óleo base. E algumas especificações modernas, assim, né? De motor e de equipamento, por exemplo, a transmissão, eles já exigem, assim, limites, assim, muito severos, né? Então, a indústria está sempre tentando melhorar, né, as características, como ponto de fluidez, resistência à oxidação, volatilidade, coisas desse tipo, né? Então, a indústria dos lubrificantes, ela está em uma constante evolução, porque os equipamentos estão requerendo, né, propriedades cada vez mais melhores, né? Então, por exemplo, essa aqui é a tabelinha que é usada, né, para classificar o óleo, os base stocks, né? Então, por exemplo, o grupo 1 tem que ter aqui, ó, 0,03% é o mesmo que 30 ppm. Então, se tiver 30 ppm de enxofre e ou porcentagem de saturados menor do que 90, né? Ou seja, tem mais insaturação, e o índice de viscosidade aqui, ó, de 80 a 119, ele é classificado como grupo 1. Aí, à medida que o teor vai caindo, né, o teor de enxofre vai caindo para menor que 30 ppm, e, né, a saturação vai aumentando, né, para mais de 90%, e o índice de viscosidade também, ele vai subindo de classificação, né, grupo 2, grupo 3, e isso para no grupo 3. Essa classificação para no grupo 3. O grupo 3 é considerado, como eu disse, ele é considerado um isossin, né, um isosintético. Embora a Alemanha não considere, mas os Estados Unidos sim, e o resto da Europa também, Japão também, enfim. Só a Alemanha que não considera, né? A Alemanha não chama o grupo 3 de óleo sintético, nem de isossin, nem de igual a sintético. Aí o grupo 4, como eu disse, são as polialfa-olefinas, todas. O grupo 5, todos os básicos, né, que não incluem o grupo 1 a grupo 4. Naftênicos e sintéticos não polialfa-olefinas. E o grupo 6 são as poliinterna-olefinas, que usa também um processo bastante avançado, né, de produção, de síntese.
Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar sobre aditivos. Um grande abraço a todos aí.